Bom, pessoal, vamos lá. Esses dois versículos que a gente vai usar como referência, eu toda manhã eu oro eles, eu uso eles como oração, que é o Salmo 25, os versículos 4 e 5 e o 139, de 23 a 24. O Salmo 25, 4 e 5 diz assim, na versão NVI: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. E o 139 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se no meu caminho algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Esse versículo tem sido, assim, eu tenho utilizado bastante ele. Esse e vários outros, né? Mas esses dois eu tenho usado eles bastante, assim, para me fortalecer, me edificar. E aí quando o tio Milton fez o convite, eu falei, acho que esse vai ser um tema legal, até pelo momento que eu estou vivendo. Que eu usei como tema humildade, obediência e fidelidade a Deus no nosso dia a dia. E exatamente pelo tempo, pelo momento que eu tenho vivido, pelas batalhas que eu tenho enfrentado, acho que ele vem a calhar, porque é nesse momento, exatamente nesse momento, que eu vejo se eu realmente estou sendo obediente, se eu estou sendo fiel, se eu estou sendo a humildade suficiente para viver na dependência dele e andar nos caminhos dele, né? Eu falei, vamos levar essa parada para conversar com esse povo lá. E aí, eu separei 5 tópicos aqui para a gente poder bater um papo a respeito desses versículos, né? E aí, quando eu falo que tem a ver com a situação da qual eu tenho vivido, e talvez nem todos saibam, a Ilane sabe um pouquinho, o Ricardo, enfim. A gente tem vivido tempos de muita pressão, nos tempos atuais, a gente tem vivido muitas lutas, muitas dificuldades, enfim. Ainda ontem eu vi um trechinho de uma conversa entre Nicolas, deputado federal, e a candidata a um Grammy ou um Oscar, não sei, nem sei o que é, porque eu tô tão por fora desse negócio aí, que é a Fernanda Torres, né, que é a filha. Então, assim, o mundo realmente está fazendo uma pressão gigante para que aquilo que o progressismo, de um certo modo, seja natural, e não é isso. Fora as outras coisas, né? Então, assim, a gente tem tido grandes dificuldades e é nesse momento que a gente é chamado a confiar em Deus, porque a gente deposita toda a nossa confiança na nossa própria inteligência e faz tudo sem buscar as coisas em Deus, e a gente bota os pés pelas mãos. Eu não sei vocês, mas até bem recente, minhas decisões eram por mim mesmo. Nossa, eu preciso fazer isso. Agia por impulso e acabava, nossa, não orei, não pedi para Deus, enfim. Muito menos esperar a resposta. Porque o correto é depositar toda a confiança em Deus, orar, de repente você tem que tomar algumas decisões, orar a respeito e esperar o manifestar dele, para saber a direção que você vai tomar. Então, assim, a gente tem tomado decisões pela própria inteligência, a gente planeja a nossa vida sem buscar as coisas em Deus e toma as decisões sem consultar a vontade dele. Aí, enfim, colhe os frutos dessas atitudes, né? E esse salmo, esses 4 versículos aqui que eu separei, ele vem lembrar exatamente isso, que é o essencial para nós, né? Que nós precisamos permitir que Deus nos guie, examinar o nosso coração e confiar plenamente nele, que é o convite que ele faz. E é isso que eu tenho buscado nas minhas orações, nas minhas leituras pela manhã, né? E aí uma pergunta assim que eu me faço e faço para vocês também, quer dizer, como é que podemos aplicar esses princípios no nosso dia a dia, né? Como é que isso pode ser aplicado? E aí o primeiro tema, assim, a primeira coisa que eu queria tratar é a humildade para buscar a direção de Deus no dia a dia. Ou seja, vamos falar de humildade. E o verso 4 do Salmo 25 fala assim: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Aí eu estava me perguntando, como é que eu aplico isso no dia a dia? Como é que eu trago isso para a minha vida? E aí está dentro daquilo que eu já falei, quer dizer, quantas vezes a gente acorda,
O dia começa, você já vai em alta velocidade, já preocupado com as lições que tem que fazer. Eu, graças a Deus, tomei o hábito de... eu procuro treinar, eu tenho o meu horário de treino 6h30 da manhã. Só que eu nunca, já há um bom tempo, eu nunca deixei de ter um tempo de oração e leitura antes de sair. Então não importa o que eu esteja vivendo, os meus compromissos que eu tenho que fazer. Só que antes disso, você já acordava e já saía para fazer. Então assim, eu passei a acordar um pouco mais cedo, porque eu queria ter um tempo de qualidade. E aí tem a ver com isso aqui, né? Quer dizer, a gente já sai resolvendo, preocupado com as coisas do dia a dia e esquece de colocar as coisas para Deus. Graças a Deus, hoje eu não vivo mais isso. Mas quantos não vivem assim, né? Provérbios 3, 5-6 fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, um convite que esses versos faz para a gente é que antes de tomar uma decisão importante, quer dizer, e aí em tudo na nossa vida, é uma mudança, é um trabalho, é um relacionamento, é resposta de um negócio, não importa, sabe? A gente tem que orar, tem que pedir para Deus dar esse discernimento, dar essa direção e esperar, tá? Para que Deus nos oriente a seguir aquilo que Ele está disposto a nos fazer. Ah, não estou ouvindo, Deus não está falando comigo. Puxa, então é mais dedicação, intensidade em oração, em jejum, para buscar, para poder ouvir. Eu tenho dificuldade para ouvir ainda, entendeu? Acho que eu tenho que matar minha carne ainda mais. Então, assim, a sugestão é que a gente busque as nossas respostas em Deus. A gente busque as nossas respostas na palavra. Essa é a ideia. E aí, antes de resolver qualquer situação, seja, sei lá, um relacionamento com o filho, relacionamento com a esposa, com o marido, não importa. O que Deus nos oferece gratuitamente? Peça, Ele dará, é sabedoria. Busque sabedoria divina. Quer dizer, Ele nos dá. Então, Tiago 4,10 fala assim: humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E aí, uma pergunta assim para a gente pensar um pouquinho. Começamos o nosso dia pedindo direção a Deus ou só buscamos ajuda quando dá errado? Eu tenho, agora, graças a Deus, eu tenho buscado a direção dele. Às vezes ainda dá uma escapada ainda, entendeu? Às vezes ainda dá uma... A gente acaba fazendo, depois, nossa, vacilei, hein? Mas eu tenho tentado viver na dependência. E confesso que isso tem me dado uma paz, da qual é aquela paz que excede toda compreensão, que excede todo entendimento. Aquela paz que nos dias de tempestade você está tranquilo, você está sereno, e é incompreensível quem está ao seu lado e sabe o que você está vivendo. Então, isso tem feito uma diferença muito grande. Então, assim, eu tenho buscado em todo tempo. Eu tenho buscado conversar com Deus em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento, não importa onde eu esteja, com quem eu esteja. Uma coisa que eu tinha, não dificuldade, almoçar ou jantar, enfim, uma refeição. Vou almoçar, orar antes pela refeição. Antes eu orava em casa. Em casa, tudo bem. Não, agradecer o alimento, não importa onde você esteja, orar. Eu tive uma experiência, estava almoçando com um amigo que também é cristão, e ele puxou oração. A gente estava almoçando, me chamou para almoçar no restaurante, e a gente sentou lá, cheio de gente, a mesa tudo lotado. E os pratos chegaram, vamos orar? Vamos. Ele puxou oração, o garçom veio pegar, ele já parou, ficou olhando. Puxa, depois, nossa, parece que ele só mirava na nossa mesa, tudo vinha para a nossa mesa, entendeu? Então, assim, era passagem. Então, assim, ele viu algo diferente do qual ele não estava habituado naquele ambiente. Ele falou, nossa, que legal. Aí no final ele conversou, nossa, que legal, eu nunca, assim, não recordo de ver alguém aqui orando, sabe, antes de refeição, porque pelo ritmo, eu falei, nossa, que legal, tá vendo? Então, assim, a partir daquele dia eu falei, não, isso tem que virar hábito, não importa onde eu esteja, eu tenho que dar graças pelo alimento. Então,
não só começar o dia, mas viver o dia na presença dele em todas as situações, né? Então, é a pergunta para a gente refletir e ver se... como que a gente está vivendo, né? Essa questão da humildade em si. Outro ponto que eu queria falar é a obediência ao caminho do Senhor em nossas decisões. O verso 5 do Salmo 25 fala assim: guia-me com a tua vereda e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Como que isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, na nossa vida? Aqui nas minhas anotações eu coloquei assim: a obediência não é só seguir mandamentos grandes, mas também os pequenos. Aí ele vai lá para Deuteronômio, né? Assim, se vocês obedecerem, 28:1, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Essa questão da obediência, confesso que, e talvez eu tenha vivido tudo que vivi, exatamente por não compreender, e se compreendi, não vivi, por achar, não antiquado, mas, nossa, peraí, o meu ritmo, a minha vida, isso soa estranho, não cabe, fica complicado viver isso. Mas aí era uma religiosidade, que é a coisa superficial, sabe, um relacionamento superficial com Deus. Não havia profundidade, não havia intensidade. E aí, o fato de você não obedecer, você colhe os frutos da desobediência. O próprio Deuteronômio 28, eu não lembro agora o versículo, mas um pouquinho para frente, ele já começa a falar dos frutos da desobediência. E é quase o triplo, o conteúdo do capítulo é quase o triplo do que ele fala em relação a ser obediente. Então assim, ele vem lá com todas as bênçãos, né, o fato de ser obediente, tal, etc, etc. Mas depois ele vem com as consequências da desobediência. Então assim, é muito amplo, é muito vasto. Então, quando ele... a Elaine, me ajude, você quem puder, outros, cara. Como que é? Quando você é obediente, enfim, as bênçãos do Senhor vão de geração em geração. Filho dos seus filhos, até quarta, quinta, enfim, infinita geração. Mas quando você é desobediente, as consequências da desobediência, elas vão até a quarta geração. Então assim, é muito pesado isso, é muito pesado. Então, se a gente quer ter uma vida não leve, porque viver com as coisas de Deus, viver com Cristo não é fácil. Não é fácil, exige renúncia, exige entrega, exige um esvaziar, e isso por si só é complicado para quem não tem uma compreensão, para quem ainda não tem um relacionamento profundo. Mas, por outro lado, é o que nos motiva, é o que nos estimula, é uma vida eterna, é o que está por vir, não o que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, quando a gente busca viver uma vida em obediência, sim, nós colheremos os frutos, e os frutos valem muito a pena. Por exemplo, como que a gente pode viver em obediência? Aqui ele fala assim: Deus nos ensina a perdoar, mas será que obedecemos e perdoamos aqueles que nos magoam? Então eu fico perguntando assim, por quanto tempo eu carreguei na minha vida, e aí cada um faça a sua reflexão, né, sua autoanálise, em carregar mágoa, tristeza, não liberar perdão, sabe? De repente alguém te ofende, ou, enfim, de alguma forma te fere, e você fica guardando, remoendo aquilo por tempos e tempos, entendeu? O que na verdade ganhou com aquilo? O que eu ganhei remoendo? Antes eu guardava muito rancor, mas graças a Deus, assim, eu tinha um coração leve. Eu guardava rancor, mas eu esquecia logo, eu esqueço tudo, até o nome, as pessoas, eu preciso ver a cara, eu preciso... se eu ver uma pessoa por um tempo, eu levo tempo, assim, se ficar muito tempo sem ver essa pessoa, eu não consigo, eu não lembro da pessoa. Às vezes, eu lembro, mas não lembro o nome. Nome, então, nem se fala. Então, assim, como que é o teu nome mesmo? Cristina. É Cristina, né? Tá vendo? Tá vendo? Tem isso. Então, assim, hoje, graças a Deus, assim, eu consigo, sabe? Não importa, eu não guardo mágoa porque eu sei que aquilo vai me fazer mal. E aí, com quem que eu estava conversando ontem? E aí a Elaine vai falar, porque é da área dela.
um amigo, assim, a gente estava visitando, conversando, fazendo negócio, e ele estava contando que ele visitou um médico. E aí o médico estava dizendo para ele tudo que não pode, tudo que causa os cânceres da vida, tudo que leva essas coisas erradas. Ele falou, ó, Coca-Cola, esquece Coca-Cola. Isso que é o pior veneno, Coca-Cola. Aí ele foi citando uma série de coisas assim, mas o principal, e aí se eu vi um outro vídeo, um outro médico falando, que é o quê? São as causas emocionais, que promovem as doenças psicossomáticas, né? É isso mesmo. Então assim, por quê? Porque as pessoas ou não botam para fora aquilo que está guardado, sabe? Que às vezes é ferido, é magoado, não bota para fora, não extravasa, não devolve, sabe? Fica guardando. Eu lembro da minha mãe, nossa, sei lá quantos anos, alguém falou algo para ela que deixou ela triste, magoada, a vida inteira. Isso aqui vai pôr, né? Não posso falar algumas coisas que não posso falar aqui não. Então assim, tem coisas que as pessoas vão guardando e não se libertam daquilo. Tudo bem, aí vai da personalidade de cada um. E a minha mãe, coitada, ela era do jeito dela, tímida, ela não conseguia botar para fora, sabe? Não conseguia extravasar, sabe? Devolver, ou enfim, botar para fora realmente tudo aquilo que incomodava ela. Mas assim são as pessoas, muitas delas, elas guardam e ficam com aquilo, não perdoam. Então assim, até que ponto a gente está realmente perdoando, a gente está obedecendo essa questão? Deus fala assim, não deixe o sol, enfim, não vá dormir sem perdoar ou sem tratar determinados assuntos, né? A palavra de Deus fala. Outra coisa, Deus nos ensina a sermos honestos, mas será que não damos um jeitinho para tirar vantagem? Olha, eu confesso que eu já fui muito não estou nem aí. Mas isso é um peso tremendo na minha vida. Então assim, graças a Deus, isso está sendo página virada, e glória a Deus por isso. Mas quantos a gente vê ao nosso redor que não faz isso? Quer dizer, que até no meio cristão, gente, eu tenho visto umas coisas absurdas. Outra coisa, Deus nos ensina a amar o próximo, mas será que estamos realmente ajudando, amando aqueles que precisam? Então assim, outro dia eu estava caminhando para ir almoçar, e passou um rapaz, sabe, todo maltrapilho, coitado, com uns sacos assim e tal, mas com uma marmita. Eu estava tão assim distraído, caminhando, e de repente ele falou algo, eu respondi, beleza, tal. Mas de repente ele veio em minha direção, assim, sabe, do nada. E eu assustei, eu falei, peraí, o que esse cara quer? E fui afastando. Depois eu fui caminhando, falei, não quero saber nada, não, eu fui andando. Mas depois eu fiquei imaginando, nossa, que se fosse Jesus querendo falar comigo ali? Você não sabe o jeito que ele quer falar comigo através da pessoa. E eu vi um relato outro dia de uma moça, que ela estava orando, ela falou assim, Jesus, fala comigo hoje. Vem tomar um café comigo hoje. Vem tomar um café comigo. E ela foi para tomar um café na padaria. E ela falou que ao chegar na padaria tinha um rapaz, né, em ambiente de rua, sentado na porta, ela estava ali. Aí ele falou para ela, bom dia, moça, assim, e abriu um sorriso. Ela chamou a atenção, bom dia. Aí aquele sorriso chamou a atenção dela, e ela falou assim, você quer um café? Você quer um pão? Olha, eu quero, eu aceito. Aí na hora ela lembrou, nossa, será que é Jesus querendo tomar um café comigo? Aí ela falou, não, faz o seguinte, vem cá. Aí ela lembrou, falou, não, entra aqui comigo, vamos tomar café comigo. Entrou e sentou na mesa, sentou com ela lá e conversou. E teve um tempo bom ali, falou o nome dele, conversou um pouquinho e tal, agradeceu, e aí ela falou algumas coisas para ele ali, que eu não lembro assim, riqueza de detalhes, mas no final, ele saiu, que seu dia seja muito especial, que Deus te abençoe, ele saiu. Ela falou, nossa, ela falou, foi Jesus que veio se tomar café comigo. Então assim, sabe, ele se manifesta das formas mais improváveis. E aí eu fiquei imaginando, puxa vida, será que realmente eu estou atento ao que está ao meu redor? Será que eu estou atento às coisas que estão acontecendo? Será que eu estou atento
O meu olhar está sendo realmente de amor àqueles que estão ao meu redor, que às vezes eu fico orando, Pai, me faz instrumento em tuas mãos, me ajuda a ser servo, me faz um homem útil, sabe, que o Senhor possa me usar. Mas de repente surgem algumas questões e eu fico arredio, mas será que eu estou agindo realmente? De repente ele está proporcionando a oportunidade e eu estou vacilando? Então assim, são questões que eu fico me questionando, né? E João 14,15 fala assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E aí uma pergunta, né? O quanto realmente temos demonstrado nosso amor por Deus através da nossa obediência, mesmo nas pequenas coisas? Eu tinha por hábito, outro dia, algumas vezes, assim, eu passar no posto, tem pão de queijo a R$1, né? Vocês conhecem os potes de pão de queijo a R$1, né? Aí eu pegava dois, comprava R$10 de pão de queijo, botava dois e deixava no carro. Aí o cara vinha pedir alguma coisa, tá aqui, quer comer? Tá com vontade? 2 pão de queijo pra você. Passando assim, sabe? Nossa, esse dia tão leve aqui, falei tão bem. Uns nem recebia, deixava do lado lá, mas enfim, não queria um dinheirinho, mas enfim. Mas sabe, eu me sentia leve, eu falei, cara, deixa eu fazer minha parte, fazer um gesto decente pelo menos, né? Então essa é a nossa questão. Será que realmente a gente está obedecendo aquilo que Deus quer, que é amar o próximo como a si mesmo? 3, um outro ponto, a fidelidade como expressão da nossa confiança, mesmo nas dificuldades. No Salmo 25,5, um pouquinho depois, fala assim, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Ser fiel é continuar confiando em Deus, mesmo quando as coisas não saem como planejamos. E aí entra aquilo que eu comecei a falar no comecinho, comigo. Às vezes a gente traça alguns planos e aí, em relação à minha mãe, eu já... de uns 2 anos para cá, eu entendi no meu coração que eu tinha que estar mais próximo da minha mãe, estar mais perto dela. Então eu quero viver mais com a minha mãe, eu quero dar mais atenção para ela. Foi nesse tempo que, graças a Deus, eu pude falar de Jesus para ela, que ela orou aceitando Jesus. Então assim, foi um tempo muito especial. Eu tive todas as oportunidades que eu tive de estar com ela, eu tive com ela. E eu sou muito grato a Deus por isso. Então assim, toda vez que tinha oportunidade de ir para Santa Fé, eu ia. Eu não saía, eu não ficava com amigos, não, eu ficava em casa, eu gastava meu tempo com ela. Tempos preciosos eu tive com ela nos últimos 2 anos. E agora no Natal não foi diferente. Passei 10 dias com ela e 2, 3 dias depois ela veio falecer, que eu vim embora, né? 4 dias depois ela veio falecer. Então assim, eu não imaginava um ano de 2025 da forma que começou. Não imaginava eu perder minha mãe, eu passar por umas situações das quais eu tenho vivido, enfim, uma hora eu comento com vocês. Eu falei, nossa, bem diferente daquilo que eu imaginei para 2025. Eu estava todo entusiasmado, né? Tudo no gás, cheio de projetos, de planos e tal. E de repente Deus dá uma guinada. Eu falei, caramba. E aí, passado a situação mais crítica, eu estava orando outro dia, eu falei, cara, Deus, obrigado, viu? Obrigado porque mesmo nessa situação, eu vejo a tua mão. Eu vejo a tua mão. Então, isso, assim, sabe, me fortalece, me entusiasma, me dá aquela paz, a paz que excede todo entendimento, toda compreensão. E isso me dá condições de buscar mais a Deus. E aí é que eu preciso praticar mais. Esses dias eu fiz um jejum de 21 dias e foi bênção, sabe? Foi bênção porque eu não conseguia entender o que era o jejum até alguns anos, e hoje eu não consigo viver muito tempo sem fazer um jejum. Então assim, tem sido muito especial. Isso me mata, né? Como que fala assim, amortiza a carne, né? Enfim, e me faz entender que eu não sou nada sem Jesus na minha vida. Então ele é tudo para mim. Então assim, isso me fortalece, me faz buscar, me faz viver dessa forma. Então assim, ser fiel é continuar confiando em Deus, mesmo quando as coisas não saem como planejamos. Realmente não saem como eu planejei. Mas eu entendo que Deus está cuidando em todos os detalhes.
E aí, em 1 Coríntios 15, 58, fala assim: mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. E aí, eu lembrei disso aqui, esse versículo veio lembrar, porque quando eu estava num perrengue lá, quando o tio Milton falou de eu fazer, vai lá dar a palavra, lá você vai fazer a palavra. Eu falei, caramba, eu preciso terminar umas coisas aqui, né? Eu preciso fazer. Eu falei, não, tio Milton, eu vou porque não importa o que esteja acontecendo comigo, acho que as coisas de Deus têm que vir em primeiro lugar, né? Tem que vir em primeiro lugar nas nossas vidas, tem que estar sempre pronto a servir. E eu falei, não, eu vou. Eu até tinha uma outra ideia para compartilhar, mas enfim. Eu falei, não, eu vou. E aí surgiu a ideia tivemos o culto dos homens semana passada e aí acabou não dando certo, porque era semana passada, vocês iam me aguentar aqui, que esqueci. E aí eu lembrei disso aqui, e sábado eu estava tendo um tempo muito legal com o pastor Heitor, lá da nossa igreja. Teve uma reunião com outro pastor, que é o pastor Sérgio Martins, da Yeah Church, por causa do tempo dos homens. E num momento ali que o pastor Heitor foi fazer um café, eu conversei com o Sérgio, ele falou assim, a gente contando um pouquinho, né, do ministério e tal. Ele falou, eu fui contando para ele que eu me sentia muito útil nesse ministério dos homens. Por quê? Porque eu estava me curando e ajudando outros homens a ser curados. Aí ele falou, Deus quer corações dispostos, prontos a servir, não importa como esteja. E eu falei, cara, acho que é isso. Então assim, desde quando eu fui no nosso encontro, que foi em 2023, eu realmente mergulhei com o pastor Heitor nesse ministério, porque eu falei, cara, eu preciso de cura, mas me curando eu vou participar da cura de outros homens, né? Porque estão tudo estragado, sabe? Não tem um bom, tá todo mundo precisando de cura, de ajuste, sabe? De conserto, realmente. Eu falei, não, eu vou e vou fazer, participar. Então, tio Milton, estou indo. Aí, agora à noite, né, conversando com o pastor Heitor, e eu comentei para ele que eu vim aqui. Ele falou, não, como é que ele falou, meu Deus do céu? Ele falou um negócio legal. Fugiu, tá ali no papo ali, mas depois eu conto para vocês. Mas assim, estimulando, sabe? Para Deus que é quem se dispõe. E antes eu inventava muito pretexto, sabe? Não vou, não sei o que, não. Eu vou, tô pronto, vou e vou participar, vou ajudar, vou fazer, eis-me aqui, né? E aí, pra gente colocar em prática, como é que, assim, você já orou muito por algo e parece que Deus não responde? Eu já. E muitas vezes ainda não tive resposta. Mas eu entendi que eu preciso continuar confiando, sabe? Por exemplo, meus filhos ainda não se renderam a Jesus, mas eu confio, eu creio que isso vai acontecer. Isso vai. Talvez no momento de dificuldade do meu filho, porque assim como Deus me usou, me massacrou, me espremeu, também pode fazer da mesma forma com ele, se ele não vier pelo amor. Então assim, se não vem assim, mas vai ser... Mas eu creio, não sei como Deus vai fazer, mas eu creio que um dia ele vai se render, para a honra e glória dele. Então assim, continue confiando. No trabalho, na família, na vida financeira, Deus pede que sejamos fiéis, mesmo quando o resultado demora. Às vezes queremos desistir porque não vemos respostas imediatas, mas Deus nos chama para sermos constantes. E é isso que eu aprendi com jejum, sabe? Com oração. Graças a Deus, eu acho que comentei com vocês aqui alguma vez que desde que eu decidi acordar e ter tempo com Deus, continuamente, desde então, se eu falhei 1 ou 2 dias, foram muitos, nesses quase 5 anos, 7 anos. Então assim, para a honra e glória do Senhor, isso passou a ser hábito. E quando não acontece, está faltando alguma coisa no meu dia. Então assim, não importa a situação, as circunstâncias. Eu tenho até uma oração lá muito legal, assim, que eu acho que fala assim,
Pai, muitas vezes, não, é duro que assim, nesse momento eu não vou lembrar, mas fala de, as circunstâncias muitas vezes não são como a gente imaginou. Me ensina a ver como o Senhor enxerga a situação em si, para que eu possa descansar. Então mas depois eu dou detalhes, assim, é mais ou menos nessa oração, exatamente por quê? Porque não importa o que eu esteja vivendo, não importa a situação que eu esteja vivendo, a ideia é fidelidade independentemente das circunstâncias. Em Hebreus 10, 23, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É exatamente por isso. É exatamente por isso. Que quando a gente entende, a gente conhece das promessas de Deus, quem é Deus, a essência dele, o que ele nos deu através da pessoa de Jesus, que morreu por nós, derramou o seu sangue na cruz para nos salvar, nos dar a oportunidade de vida eterna. É isso aqui, o que quem prometeu, ele é fiel. Então assim, isso nos fortalece, pelo menos me fortalece. Então, como temos lidado com os momentos difíceis? Com fidelidade ou reclamações? Eu não sei vocês, mas eu não suporto gente ficar reclamando do meu lado mais. Antes eu ia ajudar, hoje eu não suporto. Hoje eu não suporto, sabe, reclamação, murmuração, eu não suporto. Cara, vê a vida por outra ótica, cara. Você não acordou, você não está feliz, você não está saudável, sabe, começa a ver as coisas boas da tua vida, começa, cara, para você acordar aqui, Jesus já fez um milagre na tua vida, cara, pensa nisso, sabe, começa a ver dessa forma, muda a maneira de ver as coisas. Outro ponto, 4, a necessidade da introspecção e do arrependimento diário. 139, 23, verso 23 de 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Isso aqui fala muito de assim, a gente vive num mundo onde é fácil apontar os erros dos outros, né? Mas será que a gente está disposto a deixar Deus examinar nosso coração? Eu, depois de um culto que chamava a atenção para essa questão, eu cheguei em casa aquele dia e me coloquei diante do espelho e comecei a questionar tudo que eu tinha ouvido no culto, sabe? A ter uma conversa muito sincera, como eu nunca tinha tido assim comigo, diante do espelho. É difícil, hein? É difícil. Você olhar para você mesmo e questionar coisas que você vai deixando. Eu confesso para vocês que foi um tempo muito precioso, assim, sabe, depois. Parece que você tira um peso, que é trazer à tona aquilo que Deus conhece, mas que você precisa botar para fora. 2 Coríntios 13, 5 fala assim, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. E aí eu pergunto, será que temos julgado os outros mais do que olhado para as nossas próprias falhas? Isso é o que mais se faz, né? Isso é o que mais se faz. Será que temos mantido hábitos que nos afastam de Deus? Um monte, né? Precisamos diariamente nos perguntar, o que em mim precisa ser mudado? Eu confesso para vocês que toda manhã eu faço, Pai, o que o Senhor quer que eu faça diferente hoje? O que eu preciso arrancar que ainda não foi arrancado do meu coração, da minha vida? O que eu preciso ser mudado? O que precisa transformar na minha vida que eu ainda não apresentei diante de Ti? Uma coisa que eu sempre pergunto para mim mesmo, Pai, revela, Pai, no meu coração aquilo que eu ainda não apresentei a Ti, aquilo que eu ainda não me arrependi, aquilo que eu ainda não tratei. Eu não sei vocês, mas como é que aquele versículo lá, tipo assim, se os seus olhos te faz pecar, arranque e os jogue fora, né? Se um olho te faz pecar, arranque e os jogue fora. Os meus olhos ainda me condenam. É uma luta diária. Os meus olhos ainda me condenam. Mas louvado seja Deus por isso, porque quando eles me condenam, imediatamente eu repreendo em nome de Jesus. Que hoje está mais explícito, sabe? A gente tá mais, eu pelo menos estou mais sensível a essa questão. Então, assim, será que a gente realmente tem vivido essa questão no sentido de mudar esse Deus, se questionar e mergulhar em si mesmo e
Fala, Deus, arranca de mim tudo que está estragado. Eu tenho essa conversa. Arranca de mim, Pai, tudo que te entristece, tudo que me afasta da tua presença. Tem um Salmo 51, não sei se vocês conhecem ele, eu já orei muito ele porque eu já peguei demais. Que fala assim, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O 11 fala assim, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aí ele segue, né, dizendo assim, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores voltem para ti. Aí no 15 fala, Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Então, eu tenho feito essa oração exatamente por quê? Porque volta e meia a gente está sempre vacilando. Então, o arrependimento é imediato. Então, assim, eu fico muito triste hoje quando as coisas acontecem dessa forma. Porque, graças a Deus, eu tenho batalhado, tenho buscado em Deus a necessidade de andar em santidade. Ainda ontem, eu participei da célula do Rinaldo e ele falou um trechinho exatamente dessa questão da santidade, viver em santidade. É fácil? Não, não é não. De jeito nenhum. Mas tem que ser a nossa busca. Viver em santidade, esvaziar-se de nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir Jesus assim como ele foi. É imitar Jesus, né? E por último, o caminho eterno, vivendo com propósito e intimidade com Deus. O verso 24 de Salmo 139 diz assim, vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Hoje eu entendo assim que muitas das vezes a gente vive em ansiedade, eu vivi muito, e a gente esquece que isso só destrói o nosso eu, cria um monte de problema para cada um de nós. A gente esquece que a vida é passageira e que no capítulo 6 de Mateus, né, tem uma parte que fala assim, basta cada dia o seu próprio mal, que fecha no capítulo 6, né? Então, assim, para a gente viver um dia de cada vez, no sentido de que, para que Deus nos limpe, sabe? Tira toda a sujeira que há em mim, para que eu possa caminhar no caminho eterno, para que eu possa caminhar nos seus caminhos. Outro dia eu estava lembrando do versículo que eu vou falar para vocês agora, que é Mateus 7, 13, 14, fala assim, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Gente, eu não sei, mas entrar pela porta estreita é difícil. Eu vivi a minha vida toda, sabe, na porta larga, no mundo. E quando a gente tem a oportunidade de viver, experimentar, de conhecer quem é Jesus e o preço que ele pagou pela minha alma. Ainda estava vindo para cá agora, eu estava ouvindo o Thiago Brunet, o Café com Deus lá, não é o Café com Deus, é Café com Destino. Ele estava falando exatamente disso, do preço que Jesus pagou por mim, por cada um de nós, pela nossa alma, porque o corpo vai voltar ao pó, mas a alma ela vai ficar. Quando a gente conhece, quando eu tive a oportunidade de conhecer, eu pude ver o quão difícil é entrar pela porta estreita. E isso, quando a gente vê, e aí eu sou muito intenso, a minha filha, por exemplo, ela deu uma distanciada das coisas de Deus, ela está, enfim, reflexiva, enfim, indecisa, porque eu entendo que ela vai ter que tomar uma decisão, e ao tomar essa decisão, ela vai ter que fazer uma escolha. E às vezes ela está, não é retardando, mas enfim, atrasando essa escolha, o quanto ela puder. Não sei se para experimentar o que o mundo oferece, aquilo que ainda não teve oportunidade de
viver no mundo, enfim, um engano absurdo. Mas eu sempre estou falando, filha, vamos na igreja? Ah, vou ver. Falei, vixe, quando você fala assim, você não vai, né? Você só não quer falar que não vai. Ah, tá bom, enrola um pouquinho. Eu sempre falo, filha, vamos na igreja, você tem que ir na igreja, você tem que ver as coisas de Deus e tal. Aí, papai, você fica me falando, você fica pressionando, isso me faz desistir, sabe? Eu não quero ir, eu acabo não querendo ir. Bom, filha, a escolha é tua. Eu, independentemente da situação, eu vou te chamar, vou insistir e vou falar. Você tem que ir. O caminho para a tua vida, que vai resolver todas as suas questões, vão ter lutas, mas que vai te levar principalmente para a salvação, para a vida eterna, é isso, fazer a escolha com Cristo. Para honra e glória de Jesus, ela está cedendo a possibilidade de batizar agora no próximo batismo, que é março, né? Vai ter um batismo agora em março. Enfim, vamos ver. Mas, enfim, está reflexiva, está pensativa nessa questão de vai, não vai, vou, não vou, enfim. São escolhas. Meu filho, um dia eu orando para Deus, eu falei, pai, eu não vou mais falar, eu só vou orar, pai, eu só vou falar com o Senhor a respeito da vida dele. Mas de manhã eu mando um versículo, vem uma mensagem, eu bombardeio eles com as coisas de Deus. Depois eu lembro, porque um dia num curso, como é que chama lá, meu Deus? O curso que a pastora Rosane e o pastor Heitor dá lá é o... Veredas. E a gente colocou esse assunto na situação e falou, cara, entrega para Deus e esquece. E aí eu mandando os versículos, eu lembro, falei, nossa, eu não estou entregando para Deus cuidar. Eu falei, é só orar, né? Mas enfim, então assim, eu fico orando, querendo e torcendo para que eles venham para a porta estreita. É difícil, mas esse é o caminho que nos leva à salvação. Então assim, muitas pessoas vivem apenas o hoje, sem pensar na eternidade. E aí precisa perguntar, o que a gente está fazendo hoje que impactará na nossa vida eterna? O que a gente tem feito hoje? Eu, particularmente, tenho tentado eliminar todas as brechas que o mundo ainda me oferece para poder manter a chama acesa de entrar pela porta estreita. Estamos servindo a Deus ou só vivendo para os nossos próprios interesses? Eu tinha até pouco tempo planos e mais planos, enfim, Deus me deu algumas ideias aí, enfim, alguns projetos que a gente tem trabalhado, mas ainda não deram frutos, e aí eu começo a questionar, se foi Deus que me deu, por que isso não está acontecendo? Então, peraí, vamos botar em oração, enfim. E aí, eu ficava sonhando, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um monte de coisas. Gente, hoje, de verdade, se os meus filhos se renderem a Jesus, eu creio que vai, eu espero um dia poder ver que isso se cumpra ainda, eu em vida, já basta. Já é o que realmente vai valer a pena. Então, quando me convida para fazer alguma coisa, para falar ou para compartilhar, eu vou. Eu sempre vou me questionar, nossa, mas será que o que eu levei vai fazer diferença? Não sei. Eu tive uma experiência outro dia muito legal, assim, muito legal, muito bacana, que eu cheguei à conclusão e falei, nossa, Senhor, já valeu a pena. Um dia aqui mesmo na casa da Elaine, acho que a primeira ministração que a gente fez aqui das duas células, que eu fiquei aqui no meio, aqui, para lá e para cá, depois de sei lá quanto tempo, uns 3 meses depois, uma pessoa da célula falou, nossa, foi a melhor, como que ela falou? A melhor ministração que eu ouvi, que mais mexeu comigo, foi aquele dia. E pronto, Senhor, já valeu. Jesus fala, né, quando um coração se converte, né, se rende, aceita Jesus como seu Salvador, a festa do céu, né? Então, o coração se converte a Cristo, a festa no céu, uma só.
que aí é aquela ideia da ovelha, né? Ovelha perdida. Um cara fez uma questão, não, fugindo um pouquinho, né? Mas me veio à mente e quero compartilhar, fala assim, ele deu um exemplo muito legal da questão das 99 ovelhas, da ovelha perdida. Ele falou assim, imagine você, tem lá um pastor, 100 ovelhas, aí perde uma ovelha, só tem 99, tá tudo certo. Aí ele fez um comparativo, ele falou, cara, eu tenho 4 filhos, estou passeando no shopping e tal, tô lá eu, meus 4 filhos e tal, de repente um perde. Ah não, mas eu tenho 3 aqui, tá bom. Você acha que é assim? Aí eu fui entender a ovelha, aí eu entendi a ovelha, a questão da ovelha perdida. Cara, fica aqui que eu vou achar o meu filho perdido. E assim Deus fez com nós. Eu fiz até uma postagem um tempo atrás que falava dessa questão da ovelha e falou assim, eu não compreendia a questão da ovelha perdida até quando Jesus veio atrás de mim. Então assim, e aí voltando, né? Eu estou vivendo os meus interesses ou estou vivendo para as coisas de Deus? E é onde a gente tem que buscar e onde a gente tem que estar amparado na palavra. Salmo 119, 105 fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aí, para reflexão, nossas decisões diárias estão nos aproximando ou nos afastando dos caminhos de Deus? E aí a gente conclui que ao longo assim, nas relações com Deus, nas questões com Deus, enfim, naquilo que a gente tem vivido com Deus, aqui nesse tempo a ideia era trazer para refletir sobre humildade, obediência e fidelidade. Mas o que isso representa na prática? A Bíblia nos dá grandes exemplos de homens e mulheres que viveram esses princípios e foram abençoados por Deus. Aí eu separei 3, né? Moisés todo mundo conhece. Moisés fala que é o homem mais humilde da terra. Moisés foi um exemplo de humildade, foi um grande líder e a Bíblia o descreve exatamente como o homem mais humilde da terra. Está em Números 12, 3. Ele sabia que sem Deus não poderia libertar o povo de Israel do Egito. Mesmo sendo chamado por Deus, sentiu-se incapaz. Aí ele inventou um monte de desculpa, um monte de empecilho para poder não fazer. Mas Deus colocou mas ele colocou confiança no Senhor. Levou o irmão, enfim. Que lição que a gente pode tirar disso? Às vezes, a gente sente que não somos bons o suficiente para certas tarefas. Como eu me sinto para estar aqui. Eu não me sinto bom de jeito nenhum. Eu acho que eu falo e depois vocês vão meter o pau e falar, nossa, não falou nada direito. Mas enfim. Mas Deus usa aqueles que se dispõem. E realiza grandes coisas como usou Moisés e muitos outros personagens da Bíblia. De obediência, eu peguei Abraão. Deus chamou Abraão para deixar sua terra e ir para um lugar desconhecido. Sem saber o que encontraria, ele obedeceu e se tornou pai de uma grande nação. Eu já me perguntei, assim, em questão de Abraão, né? Se Deus fala, sai da tua terra e vai para algum canto, sai daqui e vai para lá, sabe? Até que ponto eu realmente estou sendo obediente? Será que eu vou obedecer? Fala, Deus me fazer assim de forma clara, fala, sai daqui, vai fazer isso. Sabe, independente de sair de terra ou não, não importa, mas se Deus me der uma ordem, fala, faz isso. Será que eu vou ser obediente a esse ponto? Muitas vezes Deus nos pede para dar passos de fé sem sabermos o que vem pela frente. Eu confesso que há um tempo atrás eu estava nessa questão. E eu já ouvi de pastores amigos meus, cara, você precisa dar um passo. E Deus só faz depois que você der o passo. É o passo de fé que ele está esperando. E aí tem um desenho que eu achei bem legal. Conforme a pessoa ia dando um passo na escada no vazio, Deus ia botando o degrau. Ele dava outro passo, Deus ia botando outro degrau. Eu achei muito legal aquela configuração, bem interessante. Abraão obedeceu e se tornou pai de uma grande nação. Então, assim, será que estamos dispostos a obedecer mesmo sem ter todas as respostas? Daniel é um exemplo de fidelidade. Foi levado cativo para a Babilônia, mas mesmo em terra estrangeira permaneceu fiel a Deus. Recusou-se a se contaminar com os manjares do rei, está lá em Daniel 1:8, e manteve a sua rotina de oração mesmo sob ameaça de morte. Foi denunciado, o pessoal foi lá, denunciou ele, enfim. Mas ele fiel
fiel, não comeu da comida do rei e manteve os seus hábitos de oração de manhã, meio-dia, de noite, enfim, 3 vezes por dia. E aí eu pergunto assim, o que eu entendi tudo isso? A gente pode estar cercado por influência negativa no trabalho, na faculdade, em vários lugares, mas a gente tem que permanecer fiel aos princípios de Deus, não importa as circunstâncias, não importa onde estamos, não importa em que situação estejamos vivendo. Que possamos seguir esse exemplo, que a gente possa viver com humildade para buscar Deus, obediência para seguir sua vontade, fidelidade para permanecer nele, mesmo nos momentos difíceis. Aí eu até escrevi uma oração aqui, está dizendo assim: Senhor, ensina-nos a aplicar a tua palavra no nosso dia a dia, que possamos ser humildes como Moisés, obedientes como Abraão e fiéis como Daniel. Sonda nosso coração e guia-nos pelo teu caminho eterno, no nome de Jesus. Amém. Era isso que eu preparei, gente, para falar com vocês. Enfim, uma ideia do que eu tenho. Isso tudo que eu falei, assim, isso eu tenho falado comigo, gente. Isso aqui é tudo que eu tenho tratado comigo mesmo. É o que eu tenho buscado viver na minha relação com Deus. É baixar minha bola, é ser humilde, e isso Deus tem me feito, e graças a Deus eu tenho se tratado nessa questão. Obediente, eu ainda falho, e fidelidade. Então são esses 3 pontos que eu tenho buscado tratar na minha vida. E aí eu quis trazer, compartilhar com vocês, porque eu entendo que antes de querer falar alguma coisa, a gente tem que falar para si mesmo. Então, assim, aquilo que eu busco para mim, eu compartilho, tento compartilhar, e foi assim, testemunho por um bom tempo, e se Deus quiser vai voltar agora muito em breve. E é baseado nessa questão, nessa situação que eu quis trazer para vocês uma palavra. Amém? Fiquem à vontade.